Em 2017 que eu tive o primeiro contato com o termo STEM. E na edição anterior, que foi a primeira do STEM que teve aqui na USP, teve uma colega minha, a professora Flávia Dvadorsky, né, que ela participou e ela voltou também mega entusiasmada e ela chegou lá e disse assim: Cláudio, nós temos que fazer alguma coisa nesse sentido. Então a gente bolou um projeto de extensão que atende os alunos da nossa instituição e também alunos da comunidade. Então nós não tínhamos um laboratório equipado, nós improvisamos em cima de uma sala de aula e vieram alunos tanto do ensino médio como também do fundamental. Normalmente esses cursos que a gente faz tem muita desistência e com essas práticas STEM a gente viu que o índice final assim, de participantes chegou a 90%. Né? Então foi muito bacana e eles saíram maravilhados, os alunos. Assim, eu comecei a me apaixonar também pelo ensino fundamental, que eu nunca tinha trabalhado com alunos do ensino fundamental. Então eles voltavam a cada semana, eles já chegavam e ficavam olhando lá para o nosso laboratório, o que tinha ali para fazer, que experimento ia ter. Nós trabalhamos com crianças dentro da rede básica de ensino, de 7 até a idade que eles estiverem ainda dentro do ensino médio, mesmo que ele esteja com discrepância de idade série. E lá no Amapá, atualmente, nós temos um grupo de 4 colegas que atende no NAAS, né, no Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação, e nós conseguimos, assim, através de recursos, através de projetos, nós somos caçadores de editais, nós conseguimos fazer um laboratório itinerante. Então, nós temos hoje alguns recursos, alguns equipamentos de plataformas abertas dentro da robótica, e nós levamos até as escolas, né, principalmente as escolas mais distantes e mais carentes, principalmente da capital, e levamos essas oficinas. E o intuito, junto dessas oficinas, não é apenas ensinar robótica, mas identificar alunos potenciais criativos com indicadores de alta habilidade e superdotação na área não só da robótica, mas da tecnologia, da criatividade, da inventividade, que é o que o STEM trabalha, né, mostrando para a gente um universo de possibilidades. Então, a gente trabalha com plataformas abertas por ser mais fácil o acesso e por o custo também ser mais baixo. Então, assim, é um trabalho que começou há 4 anos, mas que nós já obtivemos grandes resultados. Nós temos alunos vindo, inclusive, para cá, para a FEBRAS, esse ano, que são alunos que foram orientados conosco lá no nosso projeto. Eu trabalho na CAPES, que é um órgão vinculado ao Ministério da Educação, né, na diretoria de formação de professores da educação básica. Né? Fui convidado aqui para assistir o evento, né? E a gente vê um grupo muito bem formado, iniciativas muito interessantes em torno do STEM, né? E uma qualificação muito grande das pessoas que estão envolvidas, né? E não deixa de pensar em como a gente pode também aproveitar todas essas potencialidades que vocês têm aqui, essa iniciativa, e articular com outras iniciativas que a gente já trabalha, já tem, né, para tentar escalonar, potencializar uma iniciativa tão boa, né, quanto o que foi demonstrado aqui no TechCamp.